Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Maria Joaninha Atelier. Eu sou a Milena, professora e artesã aqui do canal. Sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje a gente vai fazer a montagem dessa nécessaire. Nécessaire é tudo de bom, né, gente? A gente não cansa de fazer, não cansa de usar e não cansa de ganhar. E eu vou passar a montagem para vocês bem facinho dessa nécessaire. Essa daqui tá feita com a técnica de aplicação livre e ressignificação de retalhos. Se você quiser saber mais, você pode acessar o meu Instagram, que lá eu tô dando bastante detalhes sobre essa técnica aqui que eu estou desenvolvendo no ateliê para aproveitar todos os retalhinhos. Mas se você quiser fazer com outro tecido, utilizando a técnica de montagem que eu vou passar aqui agora, fique à vontade, eu tenho certeza que vai ficar muito legal. E se você gostar da ideia, deixa o joinha para que mais pessoas possam receber o vídeo. E se não é inscrito no canal, eu te convido para se inscrever, ativar o sininho de todas as notificações e ser notificado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Então vamos para o passo a passo? Até mais! Então aqui eu já tenho separado todos os materiais que eu vou utilizar para montar essa peça. Nesse caso, eu estou trabalhando aqui bastante com aplicação livre e reaproveitamento, ressignificação dos retalhos. Então, a gente tem formatos variados de faixa que eu adaptei na parte de baixo do corpo da peça e tem desenhos que eu distribuí da melhor forma possível para fazer uma peça única e exclusiva. E tudo isso me deu o tamanho do corpo da peça. Eu tenho a parte da frente e a manta cortada um pouco maior, a mesma coisa na parte de trás, com a manta cortada um pouquinho maior. Todos os detalhes da manta, dos tecidos, eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Eu tenho 2 pedaços de forro, que eu já separei da mesma medida do corpo da peça. Tenho uma faixinha de debrum que eu vou utilizar para fazer uma pequena alça na peça. Tenho o zíper que já está com o terminal de sintético aqui. E tenho o TNT que vocês vão ver como que eu uso agora para facilitar aqui a colocação do tecido na manta. Eu tenho uma manta R1, que significa que ela tem cola de um dos lados só, tá? Esse lado da cola eu já deixei aqui para o tecido e quando a gente passa o ferro ele dá uma leve aderida, não é uma cola permanente, tá? Mas ele ajuda bastante no processo de colocação do tecido sobre a manta. Sempre que você for utilizar a manta, você coloca ela um pouquinho maior, cerca de 1 centímetro e meio maior do que a peça que você precisa da medida final, porque ela encolhe um pouquinho e se o tecido der uma pequena andadinha, depois tem como você acertar, tá bom? Para facilitar aqui na máquina, eu vou colocar o TNT maior que a manta e vou costurar em todo o entorno, fixando essa parte na manta e no TNT. Precisa ter o TNT? Não precisa. É obrigatório? Não é obrigatório. Mas ele facilita bastante o manuseio da peça na máquina. Então, se você tem um TNT básico e quer fazer o teste, aproveita, tá bom? Todos esses materiais fazem parte da costura criativa. E se você quer ingressar no mundo da costura criativa, é bom você prestar bastante atenção neles e fazer bastante teste para você poder fazer peças únicas e exclusivas. A primeira costura, então, vai ser no entorno desse primeiro corpo da peça, que é a parte da frente. É um ponto reto e eu vou fazer na beiradinha. Aqui eu já passei um acabamento de overlock, então eu vou seguir a mesma costura do overlock aqui, tá? Se você for fazer um zigue-zague, você segue na beiradinha para não perder o formato da peça, para não perder medida. Eu sempre começo essa costura pelo meio, nunca pelo canto. Sempre pelos meios e depois eu acerto para a peça ficar sempre equilibrada em cima da manta.
Então, as 3 partes já ficaram unidas aqui. Agora é só a gente cortar o excesso depois. A mesma coisa eu vou fazer na outra parte. Agora que as partes estão do mesmo tamanho, eu vou achar o meio de cada uma das partes. Então, nesse caso, eu vou colocar um alfinete bem no meio. Aqui. E o outro aqui. Eu tô trabalhando com essa lonita no fundo e esse tecido desfia bastante. Então, se a gente ficar dando cortes nele, piques, ele desfia. Por isso, eu não vou marcar com o pique. Mas se você utilizar outro tecido, você pode dar um piquezinho nas 2 partes do meio aqui. E agora a gente vai trabalhar com esse zíper. Esse zíper, ele foi feito, o terminal dele com sintético, tá? Esse é um pedacinho de sintético que eu quis fazer esse terminal. Ele tem 1 centímetro, um pouquinho mais do que 1 centímetro. É um retalho de sintético que eu aproveitei para fazer esse terminal, mas você pode fazer uma faixinha de debrum para poder fazer o seu terminal, caso você não tenha o sintético, tá? E aí você faz a faixinha dobrando no meio e abraçando a pontinha do zíper, como eu já ensinei várias vezes aqui no canal. E aí, eu usei a cola de contato, coloquei o cursor aqui na cremalheira. Depois que seca, a gente vem e corta aqui, ó, na medida do zíper. Esse é um zíper a metro. Zíper a metro é aquele zíper que você compra sem o terminal dele, tá? Sem aquele ferrinho. Você compra na medida que você quer e faz o acabamento depois. Esse é o zíper a metro largo, ok? E o cursor é correspondente. Aqui nós vamos fazer esse tipo de zíper que ele fica centralizado na peça e a costura não pega nele aqui nas extremidades. Então agora a gente vem aqui, as medidas do zíper para cortar também tá na descrição do vídeo, tá? Eu venho aqui, acho o meio desse zíper dos 2 lados. E aqui sim eu vou dar um pequeno piquezinho, bem pequenininho, tá? Para não estragar o material do zíper. Senão o zíper começa a desfiar também, aí é problema. Então eu vou dar um piquezinho bem pequenininho aqui no meio dos 2 lados do zíper. No caso, você tá vendo o vídeo de frente e quando você olhar para a peça na sua mesa, o zíper vai estar, o cursor vai estar indo para a esquerda, tá? Aí eu centralizo o meio da peça com o meio do zíper e vou colocar direito com direito. Direito com direito é com a cremalheira para baixo, tá? Virada para o direito da peça. Eu vou fazer uns 2 ou 3 pontinhos de segurança só aqui. E esse zíper tem que ficar bem centralizado, ó. Essa costurinha de segurança é bem na beiradinha, tá? Então, eu fiz, já prendi o zíper aqui no meio. E agora eu vou continuar com a costura de segurança no zíper todo na beiradinha. Fica assim, ó, o zíper já colocado direito com direito, aqui na peça. Só uma costura na beiradinha. Agora, a gente vai colocar por cima disso daqui o forro. Então, eu vou colocar o direito do forro virado para o direito da peça. No caso, esse é um forro liso, mas ele tem um direito aqui que é uma parte mais brilhosinha. Então, vou colocar assim. Vou deixar centralizado na mesma medida da parte principal da peça. E agora, eu vou passar uma costura definitiva aqui. É um pé de máquina, de fora a fora, sem deixar o forro escorregar.
Se você tá começando agora, coloca os alfinetes aqui ou na lateral, prende bem o forro para você não se perder, tá? E aí passei essa costura de fora a fora aqui, olha. Já tenho o forro, o zíper e a parte da frente. Tá tudo aqui. Agora, com essa parte aberta, eu vou rebater só a parte do forro. Olha, tá vendo? A gente vai rebater ele por cima dessa parte aqui. Eu não quero rebater aqui na frente para não estragar o desenho que eu fiz aqui, tá? Se você quiser rebater na frente, é só colocar tudo para trás e passar uma costura nas duas partes. Eu quero só o forro, então eu ajeito bem, vou para a máquina e vou passar uma costurinha aqui, ó, na beiradinha. Então, ficou uma costurinha bem na beiradinha, ó. A hora que a gente vira, ela fica lá dentro, na parte de dentro da peça. O forro não sobe e aqui na parte de fora a gente não tem nenhuma costura, tá? Isso é uma opção, tá, gente? Você pode rebater a costura nas duas partes, como eu acabei de falar. A gente vai repetir todo esse processo na parte de trás da peça. Tem a parte de trás aqui, já tá com o meio. Eu venho direito com direito e faço a mesma coisa. Uma costurinha só no meio, de segurança, e depois uma costurinha inteira de segurança na beiradinha. E agora a gente vai vir com o forro aqui, direito do forro com direito do forro. Pego a outra parte desse forro, faço o mesmo processo. Agora eu faço uma costura definitiva. A mesma coisa eu faço aqui. Abro só a parte interna do forro aqui e rebato com uma costurinha que tem que ser da mesma largurinha da outra, tá? Pra ficar bem caprichadinho. Então, a parte interna ficou assim. Eu tenho dois forros e tenho dois corpos, que são o que constitui essa peça. Eu vou colocar forro para um lado, corpo para outro lado. Vou ajeitar bem as emendas aqui. Vou colocar parte de fora com parte de fora, bem certinho, como a gente sempre faz nas pecinhas do canal. Se você acompanha o canal, você já sabe mais ou menos aí o estilo de montagem de uma peça como essa, tá? Se você não costura, dá uma olhadinha nos vídeos do canal. Tenho certeza que você vai encontrar outras peças com essa mesma forma de montagem. Se você tá com muita dúvida, o vídeo fica disponível para você assistir quantas vezes forem necessárias até você aprender, tá? Então, eu sempre alinho a peça, parte do corpo ou parte de fora, parte do forro, deixo tudo alinhadinho para depois a gente fechar essa peça. E em um dos lados do forro, a gente vai fazer uma abertura para poder desvirar essa peça depois, que eu vou deixar em um dos lados aqui que eu já mostro para vocês. Antes eu preciso alinhar tudo aqui. Deixar tudo alinhadinho. Então eu vou deixar em um dos lados do forro aqui, ó, a abertura para virar um tanto que caiba a minha mão, para depois a gente desvirar a peça com facilidade, tá? E antes que eu me esqueça, olha, já ia esquecendo, essa faixinha de debrum, ela tem 5 centímetros, eu vou dobrar, vou rebater a costura dos dois lados. E ela vai ficar bonitinha assim, ó, a gente vai escolher um dos lados para colocar a faixinha, tá? E a gente coloca essa faixinha, normalmente coloca 2 centímetros abaixo da costura do zíper, coloca ela lá dentro e quando a gente fechar a peça já vai fechar com ela junto. A medida da faixinha pode ser a medida que você quiser.
Começo costurando aqui da parte da manta, venho direto e faço uma lateral, depois a outra lateral, deixando um espaço para virar no forro, depois o fundo do forro e o fundo da parte que tem a manta. Tudo com um pé de máquina e um ponto entre 3 e 3,5. Depois que eu fiz essas costuras de união, eu vou fazer as caixinhas de leite. No caso do forro eu já fiz. E aqui eu fiz cortando, tá? Então eu tenho que, depois que eu corto, eu tenho que reforçar as costuras da onde eu cortei. E eu vou colocar minha mão lá pela abertura, abrir o zíper. A mesma medida que eu fiz no parte de fora da peça, eu já fiz no forro. Vou abrir a peça lá por dentro. Vou ajeitar. Assim, olha, a costurinha da lateral com a costurinha do fundo. E vou passar uma costurinha aqui, ó, de um pé de máquina. Aí a costurinha da lateral e do fundo tem que estar bem certinha aqui no meio, tá? E lá por dentro tem que estar tudo esticadinho para não mastigar e não fazer preguinha no tecido. Aí faço isso de um lado e do outro. Pronto, depois que eu terminei a caixinha de leite do fundo, ó, deixei as costuras abertas. Eu limpo tudo aqui que tem que limpar, né? Tiro os fiapinhos. E agora a gente vai fazer uma dobradinha assim, ó, na parte que tem a manta, para ela poder passar pela abertura que a gente deixou. Aí eu pego essa abertura e vou vestindo a parte de baixo aqui, ó, que é a parte da manta. Vou vestindo e vai nascendo a peça. Vou ajeitando tudo. Aí ajeito fundo com fundo. Faço bater tudo certinho aqui, ó, a abertura fica na lateral. Vou colocando tudo certinho no lugar, ajeito o zíper. E antes de fechar essa abertura aqui, que eu vou fazer com pontinhos à mão o fechamento, eu vou conferir a parte de fora da peça. Então eu viro mais uma vez e vou conferir tudo certinho, se ficou tudo batendo as costuras, se ficou tudo bem costuradinho, pra gente poder fechar a peça e ter a peça finalizada. É isso aí, pessoal, a peça ficou assim, olha. Lá por dentro fica um espaço bem bacana. Essa finalização aqui com o sintético ficou muito gracinha. Aqui eu coloquei um cordãozinho com um botãozinho para enfeitar, mas é opcional, tá? A alcinha ficou aqui. Dá para você fazer várias peças utilizando várias formas de montagem aqui. Costura livre, aplicação, ou fazer tudo de faixas de retalhos, né? O fundo ficou assim, olha, todos os retalhinhos se encontrando. É uma delícia de fazer essa peça, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se fizerem a peça, mostrem pra mim lá no Instagram. Marca a gente lá no @mjateliê que eu vou adorar ver sua peça. Até o próximo vídeo, um forte abraço, fiquem todos com Deus e tchau!